Quando começar os treasuries longos começarem a afundar o preço deles muito rápido, o Banco Central vai dizer assim: bancos, comecem aí, ó, toma dinheiro aí, linha de crédito. Os bancos vão falar: não queremos linha de crédito agora. Não queremos, não quero emprestar pra ninguém. Eles falaram, porque aí os títulos vão cair mais ainda. Vou te fazer uma pergunta, Senhor dos Anéis. Você acha que, então, o Trump é o Saruman, a turma do Trump é o Saruman, e a turma da esquerda globalista é o Melkor. É o Melkor. Na verdade você tem o Sauron aí no meio, que o a gente não Sauron, citou. É o Sauron. Então, eu acho que o Trump seria uma espécie de Saruman, porque o Saruman mudou de time. Ele fingia que era de um time e não era, né? Era uma deficiência e tal. Isso. E menos da maldade pura mesmo, Sim. como é o caso do... Então, pra mim o Trump tá servindo uma estrutura maior, e essa estrutura maior serve ao Morgoth, que seria o Lúcifer mesmo. Porque já que a gente falou de Bíblia, se a gente está falando de final dos tempos, o apóstolo Paulo fala em 2ª carta aos Tessalonicenses que é o grande engano do final dos tempos, que se pudesse enganaria até mesmo os escolhidos. É um engano, então, que vem com o discurso para o público cristão, para enganar os cristãos. Sim. Não é para enganar os ateus, os progressistas. Sim. Então, o engano do final dos tempos é uma coisa que aos olhos dos cristãos vai parecer maravilhosa, mas que na verdade vai ser a sua própria cilada. E para você perceber isso, a Bíblia fala, só quem tiver o dom de discernimento de espírito muito aguçado vai entender. Daniel, você está falando que você é melhor que os outros, você entendeu isso? Não, eu estou reproduzindo o que está sendo falado já. Não foi eu que inventei essa teoria. Então, o que eu estou vendo acontecer? É uma tomada de poder. Essa galera que o pessoal chama do Palantir Geek Squad. É o esquadrão geek da Palantir que o Musk está botando. Eles estão instalando inteligências artificiais da Palantir. Estão dominando todo o sistema e eles estão falando, olha quanta corrupção, precisamos tornar eficiente e cortar a corrupção. Isso é maravilhoso. Só que a proposta para cortar a corrupção qual que é? Digitalizar tudo. Eu sou totalmente contra a digitalização total. Por quê? Você tem um monitoramento total. Mas sempre foi assim, tem uma matéria da Infomoney de 24 de fevereiro de 2020. Pix é o primeiro passo para a substituição do dinheiro físico para o dinheiro digital. Os benefícios dessa mudança é a rastreabilidade de todas as transações para evitar crimes financeiros. Sempre foi esse o discurso. Mas para que vai digitalizar tudo? Para evitar maracutaia. E você sabia que na Idade Média o dinheiro era digital? Na Idade Média? Com os templários? Não é, porque assim, como você tinha os feudos, as pessoas que moravam lá, elas tinham confiança umas nas outras. Sim. Então, era tudo na caderneta, era tudo escritural. Isso, no caderninho ali, né? E por isso que o denário romano, por mais que Roma tenha colapsado, na verdade, a Roma se espalhou pela Europa toda e continuou sendo a mesma moeda, era o denário. O pessoal usou na Idade Média, só que não era físico. É claro que os reis tinham físico lá tal, mas era tudo escritural. Era no papel ali. Era tudo números virtuais. Foi muito legal essa citação da Idade Média, porque o que está sendo... Quando você pega aquele artigo que a Ida Auken, que é uma deputada dinamarquesa federal, que ela escreveu para o Fórum Econômico Mundial no site lá em 2016, né? Tendências para 2030, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Que você quiser, você vai pegar emprestado, vai ser entregue na porta da sua casa por um drone. Quando você pega isso, você não vai ter nada e vai ser feliz, que é o que para mim está sendo montado, isso é um neofeudalismo marxista. Só que com uma roupagem de quê? De quarta revolução industrial, de capitalismo de stakeholder, de grande reset. Então, para mim, e eu tô tirando muitas dessas ideias do próprio Financial-Lots, né? O Financial-Lots, ele colocou uma sequência que eu achei muito interessante, que a sequência é assim, ó. Os passos para o grande reset. Rebaixamento do crédito para que os países se desfaçam dos títulos do tesouro. Então, Japão, China, tem um monte de gente vendendo título abaixo do preço, tomando prejuízo, porque está secando o dólar para eles poderem fazer dólar para pagar a própria dívida, porque todas as dívidas são denominadas em dólar, né? Quem tiver dívida em dólar vai ter que vender o título. Vai ter que vender o título para arrumar dólar para poder pagar a dívida. Então, o primeiro passo já está acontecendo. Segundo, aumentar rapidamente as taxas. Terceiro, restringir linha de swap causando escassez de dólar. Então, como você está falando, eu estou muito feliz que a gente está no mesmo passo aqui, a gente está indo para um cenário de escassez do dólar, né? Sim. Do dólar
ser enxugado. O cara, ué, cadê o dólar? O milkshake do dólar, né? Isso. As pessoas acham que o final é o dólar caindo, não. O final é o dólar subindo. Exato. O dólar subindo. É isso que eu tô muito caro. falando. Aí os caras, então é pra comprar dólar. Eu falo, calma, eu não tenho certificação, não sou assessor de investimento nem nada. Conversa com o teu assessor. Mas o que tá desenhado é isso. O mundo fala, agora os BRICS vão ter uma moeda. É um mundo multipolar, o dólar já acabou. Aí os americanos, isso aí, pode me devolve pro patrão. Isso. Devolve pro dono. Exato. Não é não? Exato, é. Somebody love. É, porque o que acontece é que imprimiu-se dinheiro, imprimiu-se moeda. Como é que se imprime Quantitative moeda? easing, né? É. Como é que chama isso em português? Eu sempre esqueço. É a frouxo, a Approach quantitativo? é monetário, né? Afrouxo Monetário, monetário. é. Desculpa de interromper, Fernando. Não, tranquilo. Então, o que acontece? Desde 2002, 2003, que vem se imprimindo muito dinheiro. Desde 2008, que a gente teve a grande crise financeira mundial, os estados, eles gastaram mais dinheiro para salvar os bancos que quebraram na crise de 2008 do que todos os bancos tiveram de lucro em toda a história. Caraca, em toda a história. O gráfico Toda a é história. muito fora da curva, né? Tudo que os bancos ganharam na história, os governos É gastaram o too big pra to salvar. fail, né? Grande demais para quebrar. e A não teve ser o Lehman Brothers, né? Que quebrou, né? teve que resgatar todo mundo. E o Lima pediu para quebrar, né? O fato é que o que acaba acontecendo? Todo esse dinheiro não é que é o Fed ou o Tesouro que imprime esse dinheiro, não. Os bancos, que são basicamente instituições do governo, dão uma licença para imprimir dinheiro. Isso aqui é um banco? É uma licença para você imprimir dinheiro do nada? Então quem imprime dinheiro é o banco. Na hora que o banco começa a imprimir dinheiro para emprestar por aí, é assim que você imprime dinheiro. É assim que você cria moeda do nada. A base monetária, o M2, ele aumenta na hora que o banco vai lá e digita o dinheiro na sua conta. Se o banco faz isso, emprestando dinheiro para uma empresa que vai construir uma máquina, e essa máquina vai construir produtos cada vez mais baratos, inclusive essa impressão monetária, ela é deflacionária, ela é positiva, Sim. não tem problema. O problema é aquilo que a gente pode chamar de usura. O problema é quando o banco imprime dinheiro para consumo pessoal, que não vai criar nenhum valor, que é só para um vício, Só especulativo, né? especulativo para um Não vício. chega no povão, né? Exatamente. Então, esse dinheiro que os bancos emprestam para o povo e o povo não vai conseguir devolver, como eram aqueles fazendeiros antigos, aquelas fazendas que tinham aquela venda, Sim. que a venda era tão cara e o dinheiro era tão caro que na hora que o cara fazia o vale, o funcionário sempre estava devendo. Ele nunca É tipo consegue um trabalho quitar, escravo. Isso é usura, é isso que os bancos Isso. fazem, sempre fizeram, e aí eram expulsos e faziam de novo e tal. O cara fica ali a vida inteira. Por isso que na Bíblia diz que é pecado. Sim. Então, tem muita liquidez na sociedade e aí os ativos sobem de preço, tanto os produtos, quanto os imóveis, quanto as empresas e tal. Na hora que isso acontece, aí você cria uma crise. Você cria uma escassez de moeda. Por quê? Porque aí você tem uma crise deflacionária. Você deflaciona. E aí o dólar, que não comprava nada, porque tinha muito dólar sobrando, na hora que falta dólar e os bancos param de emprestar, eles combinam, então eles param de emprestar para todo mundo, e aí falta dinheiro na praça. Vou dar um exemplo muito claro. Em 1990, em março, o Collor fez o confisco da poupança. Então, numa hora, todo mundo tinha dinheiro, uma inflação enorme, tinha um monte de dinheiro na praça. No outro momento, você tinha lá Secou 25 tudo. mil dinheiros lá, secou. O que aconteceu com a Bolsa Brasileira? Só para vocês terem uma ideia. Então, tivemos uma crise de liquidez, faltou dinheiro. A Bolsa Brasileira, o Ibovespa, todo dia só tinha um negócio, que era na mínima, Sim. no circuit break. E aí fechava a bolsa, Pô. no dia seguinte, circuit break. Então todo dia caía 10, 15% a bolsa. Nossa. O carro mais legal daquela época, em 1990, era o XR3. Cadete GSI branco. Cadete. Alguns anos depois. É. Não, o XR3 era demais, mas É. assim, naquele ano, não era o GTI azulzinho, Cadetezão, né? era o Cadete GSI conversível branco. Ele custava 70 mil dinheiros. Da É. época. Um mês depois, os caras estavam vendendo na porta da bolsa por 15 mil. Quem quisesse Você vê? ir 15 pra mil. lá.
Então é Uma isso. crise deflacionária, né? Uma crise deflacionária. É, o É preço isso cai- que o vai preço acontecer. É O isso preço que vai cai, mas ninguém acontecer. tem dinheiro pra comprar, né? Exato. É. Tem uma foto que a gente já mostrou até Já de mostrou um cara vendendo um carro em 29 Aham. por $100. Um baita Cadillac, o Sei. melhor carro por $100. Então, se você tiver dinheiro quando vier o crash, você vai comprar Rolex por 1/5 do preço. Esses monte de Porsche que tem em São Paulo, aí você vai comprar por 1/5 do E preço. é com isso que os poderosos estão contando, né? E é isso que Que vai eles vão acontecer. comprar tudo baratinho na Bacia das Almas de novo. E o que vai acontecer? Os títulos americanos muito longos, eles vão cair muito. Derreter. Isso. Eles vão cair muito, eles Isso. vão derreter. Hoje custa 50 centavos de dólar num título americano de 30 anos. Uhum. Ele vai para 15 centavos, Sim. 10 centavos. Aí o que vai acontecer? Nesse momento, os bancos vão dizer: Banco Central, dá uma linha para mim É. aqui, Dá uma forcinha aí. imprime o dinheiro aqui, e aí eles vão imprimir dinheiro e vão Isso. comprar esses títulos Tudo por 15 baratinho. centavos. É isso que vai acontecer. E vão comprar as empresas baratas e vão comprar o sistema financeiro todo. Então, muito não de foi grana, muito exatamente o que aconteceu É. em 2020, na crise sanitária, né? barato. É. Então, depois eu Mas vou... vai acontecer numa escala muito É pior. absurdo. Talvez a Será que é situação, mundial? Vai ser? É mundial. talvez a mundial. situação seja pior do que 29. Pior. Estão falando que é do pior. 29. Ô, Roxo, vou continuar essa sequência do O pessoal Finance, tá Telote, pedindo pra... e me diz o que você acha disso. Por quê? Começa com esse rebaixamento do crédito lá para que os países se desfaçam do tesouro, depois aumenta rapidamente as taxas, depois restringe o swap, causando a escassez do dólar. Já tá uma situação horrível. E não é que os caras se juntam numa sala pra combinar. Na verdade, é a consequência natural do que está acontecendo. Entendi. Não é que eles vão falar, agora nós vamos fazer isso. Não. É a Faz parte sequência do natural. protocolo, né? O fato é que, claro, eles juntam numa sala e combinam muitas coisas. Por exemplo, quem é o maior acionista do JP Morgan? Rothschild. Sim. Família Rothschild. Então, assim, é o JP Morgan que manda no mundo. Sim. São esses Na verdade, o Financial Lot diz que no dia 13 de fevereiro de 2020 teve o Jeff Bezos deu um festão só para elite e o Jerome Powell foi. Ele supõe que lá eles combinaram isso. Eles falaram, ó, pode puxar o tapete que tá Eu na tava hora. em Nova York no curso do Taleb Uhum. e vi a coisa acontecendo ao vivo lá. Viu Eles ali, queriam fechar o aeroporto, né? Então, Isso mesmo. aí o que acontece? Quando você tem ali o swap chupando os dólares, a escassez do dólar, o que ele fala? Ele acha que vai ter, nesse momento, um catalisador que vai fazer o que ia acontecer mais devagar ser instantâneo, que é um incidente cisne negro. Sim. Como se fosse um novo 11 de setembro. E que vem de fora, Isso. que é o exógeno, né? Sim. Que aí sim, porque O cisne negro mesmo do Taleb. Né? Porque o que acontece? Quando você tem euforia, a expectativa do futuro é rose, ela é muito otimista. Uhum. Golden Age, todo mundo tá falando Sim, Golden Age. sim. Estamos numa era do ouro, tá começando a era do ouro, né? Eu tenho uma teoria do... E ao mesmo tempo, a economia ela vai se desgarçando, o Sim. tecido econômico vai se desgarçando, e aí você tem um evento que é a gorda cantando, que é o quê? É uma grande agulha que vem e que fura a bolha, que Explode tudo. estoura a bolha, que a gente chama de a baleia boiando. Uhum. É quando aparece uma baleia boiando e aí você tem uma quebra de expectativa. Sim. E o que muda não é a realidade, o que muda é a expectativa sobre a realidade, que é a camada dos sentimentos. Sim. Aí cria o É pânico. uma questão psicológica É. mesmo, né? E aí Entra a profecia autorrealizável, a manada vai, corrida aos bancos. corre pro buraco. Então, aí ele fala que quando acontecer esse cisne negro, e a possibilidade disso acontecer é muito grande, o Christopher Wray, que era o diretor do FBI, ele tem falado nesses anos todos, ele é um diretor do FBI que foi colocado pelo Trump e continuou no governo Biden. E ele falava, nunca houve tantos procurados pelo Interpol que entraram nos Estados Unidos. A gente não sabe cadê esses caras. Sim. Então, assim, pessoas da alta periculosidade, muitos estão lá dentro. Caraca. O Bill Burns, que também era diretor da CIA, falando a mesma coisa. Aí o pessoal lá do Homeland Security, lá, o Mayorkas, também falando. Todo mundo falando isso, ó, atenção, os caras estão aqui dentro. Pode ser um ataque T, né, com aquela palavra. Pode ser uma coisa de aparecer um ET aí. Isso, inventado. também. Não, muita O coisa pode cometa, acontecer. alguma coisa. Estão falando de cometa agora. Um alerta de um cometa. meteoro. Um alerta de um meteoro. Não olhe pra cima, né? o Isso, filme. não é. Então, assim, de fato, não só isso está acontecendo, como muita gente está participando da organização disso sem ter uma consciência. Sim. Porque, Sim. na verdade, o Tá indo no inimigo. fluxo. O inimigo, ele manda nas consciências. É. Por exemplo,
é uma grande batalha espiritual. Então, eu que tenho uma grande missão, que é o rochedo lá. Se eu tenho um processo dentro de um órgão burocrático, o inimigo vai mandar aquele burocrata, aquele funcionário público que é viciado em alguma coisa, que é um cara que tá. Sim, que tem uma brecha espiritual ali. Uma brecha, vai mandar jogar o meu processo numa gaveta. Sim, com vai certeza. mandar. E a gente sofre isso há muitos anos. Uhum. Então, quem sabe que tem uma missão, que quer combater isso, precisa sempre estar orando, sempre estar se vigiando, estando puro, né? Se for aí do catolicismo, se confessar, se for cristão, né? Ir lá na oração e tudo, porque o inimigo, ele é o que você falou, é a brecha. Por quê? A legalidade. Uma parte muito grande da sociedade hoje tá entregue. Tá entregue. E aí faz as coisas sem consciência. Fecha na rua, agride alguém e tal. E isso acaba causando uma sequência de eventos que atrapalha ou que causa. E aí, você tem nessas elites todas um pacto muito grande com o inimigo mesmo. Consciente ou inconsciente, com essas coisas de cerimônias e tudo. Sim. E isso vem desde 1500 já. Sim, é antigo. Aí o que ele diz? Se acontecer esse evento cisne negro, que é o ponto 4, aí o dólar dispara. Aí o dólar vai virar ouro. Aí faz aquela curva. É porque Bum. A dívida aumenta na medida que a deflação acontece. A gente estava explicando ontem. Se você deve 100 milhões de dólares, você é uma empresa zumbi que vive de dinheiro de private equity. Sim. E aquele esquema. Alavancado toda você hora. tá ali pedalando. Se tem uma situação inflacionária, você tá tranquilo, porque a sua dívida tá diluindo na inflação. Entendi. A sua dívida tá diluindo na inflação. Se você tem uma deflação, a sua dívida aumenta. Você fica devendo cada vez mais dinheiro. Sim. Então, você entra numa espiral que você não consegue pegar dinheiro. Então, empresas que nem uma Apple da vida, que tem caixa e tal, vão conseguir se financiar, mas tudo aquilo que é high yield, que é empresa que, se você faz a projeção de caixa, se ela não vender muito lá no futuro, ela não consegue fechar a conta, essas empresas vão quebrar de uma hora para outra. Sim. Muita empresa simplesmente vai acordar quebrada, muita gente vai acordar devendo, e quem vai quebrar mesmo, para valer, são os governos. Isso. Os governos, exato, o welfare state, o governo vai quebrar. Então todo esse dinheiro que foi impresso, de uma hora para outra vão descobrir que ele não existe mais. Sim. E eu vi até o Faca, ele publicou, acho que ontem, mostrando que essa ideia do Departamento de Eficiência Governamental cortando o gasto público, isso ajuda a quebrar mais ainda os Estados Unidos. Pode ser o trigger. Né? Pode ser o trigger. Porque... por isso que eu acho que eles estão fazendo esse propósito. E o Scott Bessent tá ali pra... Peraí, eu já aprendi a fazer isso com Soros. Quebrar e a gente subir. Vamos ficar tranquilo que eu vou fazer pra vocês. E assim, a única alternativa, a única solução é você realmente aprender como ter um portfólio antifrágil. Como ter um portfólio... Um portfólio que se beneficia do caos. O rochedo lá, porque né? O que é o conceito do antifrágil do Nassim Taleb? O antifrágil é aquilo que se beneficia da família do caos, da desordem. Quanto mais apanha, mais forte ele fica, né? Perfeitamente. Então, um portfólio antifrágil hoje, ele é 80% treasuries americanos de curtíssimo prazo. Porque mesmo o cara que vai quebrar, ele não deixa de pagar a dívida de curto prazo. Entendi. Porque senão ele perde a linha de crédito. Então o cheque especial ele você sempre vai pagar. Exato. Então você tem que ter a maior parte do seu... Se for no Brasil, se o seu dinheiro tiver em reais, por incrível que pareça, a coisa mais segura que tem é o Tesouro Selic. E o CDB também não entra não, Roxo? Um CDB de um bancão, tipo Itaú, que o Itaú já é pedra preta mesmo, já tá alinhado ali com a coisa toda e tal. O fato é o seguinte, por que o Tesouro Selic não quebra? Porque... o Tesouro, ele tem a impressora de real. Isso. Então a gente chama de risco soberano. Ele não precisa quebrar. Porque ele dá o calote tácito, indireto, que é como? Ele imprime moeda, com essa moeda ele vai lá e paga a própria dívida de curto prazo. Então você vai ter o Tesouro. E 20% do seu dinheiro vai estar em coisas arriscadas. Entendi. Então, aí não tem problema nenhum, porque se vier o crash,
Com os 80 você compra. Mas essa carteira que coisa você está baratinha. falando é uma carteira específica, separada do patrimônio principal, ou seria a carteira É o inteira do portfólio cara? todo. É o Todo? portfólio todo. Exatamente. Você indica para o cara 80% no tesouro americano curto? Em coisas altamente conservadoras. Não é o Sei. tesouro. Você pode ter, eu chamo de kit libertário. Você pode ter um lingote de ouro. Mas isso tudo, Você pode ter. esses 80%, a maioria é tudo lá fora? Cara, vamos falar do cara de R$1.000 aqui do Brasil Sei. que dirige Uber e tal. Lógico, aí Esse é cara não tem o que complicado. fazer. É. Ele vai ter R$200 no risco, ele vai ter R$800 ali no Tesouro Selic. Tá, entendi. Ele pode ter R$100 no Bitcoin da vida e tal. Uhum. O cara que realmente tem um patrimônio, o cara ganha bem, tem, sei lá, tá uma fazenda, tem um sobrando imóvel dinheiro e aí. tal, esse cara tem que fazer liquidez, Uhum. ele tem que pagar todas as dívidas dele. Uhum. Se ele puder vender imóvel, principalmente imóvel que ele não vive no imóvel, ele tem que vender, Entendi. Pra E fazer aí- caixa, você diz? fazer caixa, e aí ele tem, o ideal é ele ter uma offshore, Mas entendeu? O ideal é ele ter uma offshore. de pagar todas as dívidas, você está incluindo nisso empréstimos que ele está pagando também? Quitar os empréstimos ou o empréstimo vai pagando? Não, é aquela dívida que o cara pode tirar a casa dele, Entendi. alguma coisa Pode que... tirar o cara do jogo. Não, se for uma dívida com um banco que ninguém pode te executar, aí Entendi. beleza. O O coisa pode problema- tomar uma penhora, alguma coisa assim. O problema é a penhora e o problema é os bancos te perseguirem, Isso, entendeu? entendi. Agora, esse caixa, se você puder mandar esse dinheiro para uma offshore, pode ser até no Paraguai, entendeu? Sei. Mas o ideal é você realmente tirar do seu próprio governo Entendi. e mandar para um paraíso fiscal. Uhum. Por que o paraíso fiscal é ideal? Porque é onde está o dinheiro do corrupto. Entendeu? Entendi. Não tem jeito dele, ele não vai fiscalizar, né? Então, O ladrão não rouba o ladrão? no Luxemburgo Ladrão sempre que vai rouba estar ladrão lá, tem um monte 100 anos de de cara perdão. sempre vai estar lá. Nós que somos meros mortais, então seria Ilhas Virgens, Sei. entendeu? Luxemburgo não, tá muito fora É muito caro, né? É, Luxemburgo caro, né? é muito caro, mas Paraguai, cara. Entendi. Paraguai, você consegue comprar até cidadania no Paraguai Uhum. hoje, no Uruguai. Então, Entendi. eu acho que seria uma grande alternativa, porque o problema não é só o golpe e a revolução liberal, que é o pessoal mais capitalista, como a coisa do Trump e tal. Sei. O problema é que o governo de esquerda, ele ainda é pior, porque ele ainda vai te tungar na tua moeda aqui no Entendi. Drex, e ele ainda vai fazer uma coisa bem Uhum. Big Brother, porque assim, o capitalista grande, ele quer que você ainda tenha uma esperança de felicidade. Sim. Ele quer que você tenha um conforto ali, que tenha uma vida minimamente com alguma deixar riqueza. o cara no pão e circo ali. Mas o cara de esquerda não. O cara de esquerda, Passar o ele... cerol geral. né? o sonho dele mesmo é uma coisa União Soviética com esteroides, Uhum. né? Ó, só pra voltar aqui na Pode ir. lista, você me diz o que você acha. Ainda bem que você tá bem Ó, organizado aí. Tá bem organizado. Aí o dólar dispara. Uhum. Evento Cisne Negro, o Milkshake dólar do dispara. dólar. E os Estados Unidos já chupou os dólares de volta, né? Obrigou a galera a vender tesouro. E aí, o que entra? Depois que o dólar dispara e o evento Cisne Negro. Controle de capital, restrição bancária, pânico se espalha no mercado, no sistema financeiro, colapso das nações, que você falou que as nações iam Os quebrar. governos vão quebrar. Aí os Estados Unidos fazem o quê? Quantitative easing, imprimem dinheiro pra caramba, compra a sua dívida barato e implementa o grande reset. Mas não que é os Estados Unidos, são os bancos. os bancos, É. entendi. Porque o Fed também vai quebrar. Entendi. Porque o Fed hoje ele tem 7 trilhões de dólares no seu próprio balanço. Sim, E ele vai ser o que vai mais tomar prejuízo. sim. Então, os bancos, quando começar os treasuries longos começarem a afundar o preço Uhum. deles muito rápido, Uhum. o Banco Central vai dizer assim: bancos, comecem aí, toma dinheiro aí, linha de crédito. É. Os bancos vão falar: não queremos linha de crédito agora. Não Então, queremos, não quero emprestar pra eles ninguém. fazerem, É. eles falaram, Porque ó, aí os títulos vão cair mais ainda. Os juros, o Faca falou ontem Uhum. que ele acha que o juro curto vai pra 8. Entendi. Caraca. O juro longo vai pra 10, O que 12, você falou 14. seria, ver se é isso, ver se eu tô certo. O governo americano, os bancos falaram, ó, tem esse título novo aqui, não aparecer ninguém pra comprar. Isso, ninguém vai Esse comprar. é o sinal que Exatamente. agora ferrou. Ninguém vai comprar, aí vai acabar o dinheiro, Não tem aí os comprador. bancos centrais lá embaixo vão falar: não, agora sim. Uhum. Os bancos centrais não, os bancos. Os E aí remanescentes. Aí o Banco Central deposita o Crédito. Bank Reserve na conta dos bancos Uhum. e os bancos vão comprar com essa reserva, com essa linha de crédito, vão comprar o Treasury com 90% de desconto. Isso. Na filezinho ali. E aí os bancos voltam a ficar, a economia volta a ficar saneada, porque
a crise, o crédito acabou. Sim. Porque eles vão comprar o crédito de novo todo por 90% de Então, desconto. só que aí, dentro dessa lógica, isso... E 25 é o ano do jubileu, né? Sim. Tem muita coisa, até dentro da teosofia, né? A Alice Bailey, né? Que era da Lucy Trust, o pessoal mais esotérico, fala muito que o ano 2025 era o ano como se fosse ligado do diretamente com o inimigo. Total. Então, o pessoal interpreta que essa quebra, talvez pior do que a crise 29, seria tão traumática para o globo, que seria proposto a ideia da digitalização total da economia. Até para evitar a corrida aos bancos, né? Porque digital você não tem como fazer isso, aí eu quero sacar. Eu achava que já era digital tudo, porque Sim. o fato é que talvez aí 98% da riqueza hoje seja um número numa conta. Sim, não exista, né? Nesse caso, sim. Mas aí você tem o dinheiro físico sendo substituído pelo digital e a implementação do crédito social. Aí a ascensão das CBDCs... Não, porque é aí que está a grande cilada. Não, e o crédito social, talvez, o que pode acontecer sejam empresas como a Palantir substituindo os governos. Sim. Eles vão substituir o governo. Então, quem vai dar o crédito social para você, os governos não vão existir mais. Sim. Eles vão existir eventualmente, você vai ter lá um presidente de fantoche lá, mas o orçamento dos governos vai ser muito baixo. Vai ser 5%, 10% do PIB. A ideia é vai ter uma função mínima. Privatização total. E as empresas aqui, na verdade, vão fazer o crédito social, por quê? Porque aí ela mesma te vende o produto, te faz trabalhar com o negócio da internet. Sim. Então, assim, vai ser uma gamificação geral, né? E aí ela vai ter todos os seus dados e ela vai fazer você virar um escravo mesmo e trabalhar para você. Esse é o problema, porque quando isso virar, já era. Mas a galera da direita vai fazer isso de uma maneira mais, tipo, é liberdade, Então, eu acho que... Você vai achar que... É isso, eu acho que a cilada tá vindo daí. Porque é um discurso marxista com uma roupagem capitalista. E aí, um projeto... E faz o que tu queres. Então, exato. Do Crowley, né? Exato. Então, e uma espécie de uma espiritualidade mística. Global, de uma igreja global. Uma religião única, uma religião única, que é totalmente do inimigo, né? Bíblia total. Então, é como se o projeto do Grande Reset foi vendido para a população global pelos progressistas, a população global rejeitou, eles deram facelift no projeto e estão vendendo agora o mesmo projeto, com embalagem diferente, só que com uma cara... conservadora cristã. Sim. E aí os caras, não, manda. Sim. Aí o inimigo vai falar, te enganei. Mas sabe o que eu acho que no final vai acontecer? Eu acho que no final tudo isso é para restaurar o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Total. E Cristo vai falar pro inimigo. Isso. Te enganei. Não, é exatamente. Porque na verdade o inimigo tá fazendo o que Cristo precisa, que é o quê? Todo mundo vai precisar estar ligado num canal para poder escutar em algum momento uma mensagem. Sim. Né? Porque, por exemplo, se todo mundo fosse que nem a China ou fosse que nem a Rússia, não tivesse na internet, não tivesse acesso, ele não vai poder escutar o que vai vir, né? Exato. Mas, por exemplo, outro dia eu tava pensando, a marca da besta. Sim. Qual foi, eu falei isso ontem, qual foi a oferta que o inimigo fez para Eva? Sim. A maçã. Sereis como Deus. Não, a maçã, não é a maçã? E qual é a marca, o símbolo? É da Apple, né? Sim, claro. Por exemplo, o Tim Cook também, né? Sim. Também é um cara que... Sim, meio misterioso. Todos os caras são misteriosos, né? Não, esse tema não acaba nunca, né? Então, aí... Mas o portfólio é legal porque ele substitui a previsão. Agora, se você quiser aumentar a tua parte arriscada da carteira... Sim. Aí você tem que começar a comprar ali. O seguro de carteira, que é o tal do pozinho. Sim. Que é a put. É o dividendo... É a put. Não, você vai comprar uma put que é um seguro, que é o direito de vender bolsa lá embaixo, por centavinhos. Mas essa put não vem com o dividendo sintético, não? Tem nada o dividendo, ele gera renda. Entendi. O dividendo é que paga esse seguro. Tá. Pra você minimizar o prejuízo. Pra você não ter que pagar o seguro do seu bolso, ele gera uma renda com os papéis individuais. Entendi. Tem até um princípio matemático por trás, é muito legal, muito sofisticado. É interessante. Eu tenho uma carta de 50 páginas que explica isso. Eu tenho um fundo que é pra você comprar o tal do seguro, do pozinho. A carteira da Laurinha tem cotas do Polyface. O Polyface é um fundo seu? É o meu fundo. Legal. Legal. E você compra as cotas desse fundo,
que compra as puts no mercado. Sim. Então, se você tiver, por exemplo, R$1 milhão na bolsa, você coloca 150 mil no meu fundo. Entendi. Aí, se tiver o crash, o fundo tem todos esses seguros, o fundo sobrecompensa a Entendi. perda na bolsa e ainda sobra dinheiro. Faz o contrapeso Porque ali, né? quem tiver caixa lá embaixo, é a chance da vida. Sim, É a chance da vida. entendi. Quem tiver... Que nem o cara que vendeu um imóvel lá um pouco antes do confisco Sim. do governo e recebeu tudo em dólar. É. Pô, esse cara, Pô, esse cara que tinha um ganhou imóvel... na loto, né? Ganhou na loto. Vai acontecer a mesma coisa. Na verdade, é o que está acontecendo com essas políticas progressistas lá, por exemplo, no Oregon, em Portland, Nova York, São Francisco. Tem imóvel que te desvalorizou 80%. Pô. Os imóveis vão ficar Né? muito Agora baratos. com esse incêndio lá em Los Angeles também, os caras estão vindo aí, quer vender, porque tem até regras agora urbanísticas lá que estão impedindo as pessoas de reconstruir a casa. Eu vi. Cara, Aí os hedge funds Pode- estão vindo falando, aí, você ficou sabendo que você não vai poder reconstruir? Tô. Quer me vender baratinho o terreno então? Você não vai poder construir? Aí o cara fala, mas e você? Você vai fazer o que com o terreno? E fala, aí é problema meu. Se você quiser aí não te vender- interessa. Eu faço um lobby com o prefeito depois ele me libera. Ele pô. vai liberar, É, pô. pô, entendeu? Mas é verdade, né, Daniel? Quando É. você começa a analisar, você vê que tem tudo tá programado aí Tá pra ali. uma quebra, né? Tá ali. Uma crise. E eu achei muito legal que o Rocha falou que eles vão dar um olé nos cristãos e nos conservadores, mas, obviamente, aqueles que não estão vigiando e orando, que a gente vê a parábola das 10 virgens. 5 eram sábias, 5 eram tolas. 5 se deram bem, 5 se deram mal, ou seja, 50% se ferrou, 50% se deu bem, que eram as verdadeiras que estavam com a lamparina acesa esperando o noivo, que é Cristo. Então, eu achei muito legal o que ele falou. O mal vai enganar metade dos cristãos, que são os cristãos que não conhecem a Bíblia e não oram, mas depois Deus vai puxar o tapete do inimigo que fez isso. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo